Boa noite, irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos. É sempre muito feliz estar aqui com vocês. Começamos, acho que todos os trimestres a gente teve a oportunidade de estar aqui, ou quase todos, não é verdade? Vamos encerrar o ano de uma maneira feliz, todos reunidos, nesse nosso encontro de corações, para falar de um tema muito oportuno para o momento. Esse nosso momento de aceleração, esse momento onde a gente, a todo instante, fica ansioso, sem conseguir estar nesse momento presente. E para que a gente possa trazer o assunto, alinhando ele com os ensinos de Jesus, a gente tem que voltar um pouquinho no tempo. E lá para a época de Jesus, isso era mais ou menos lá para o ano 30, Jesus se deslocou da Galileia para Jerusalém pela primeira vez, já no início de divulgação dos trabalhos do Evangelho. E ele estava sentado na frente de um templo, como um peregrino, e ele foi notado por alguns sacerdotes e pensadores ociosos da época, que se sentiram atraídos pela figura de Jesus, por seus traços harmônicos e pela energia que ele emanava. Os pensadores não deram muita atenção, mas um deles, chamado Hanã, que mais tarde seria o juiz implacável da sua causa, se sentiu muito atraído por Jesus, chegou perto dele e falou: "Peregrino, Galileu, o que fazes na cidade?" E Jesus respondeu assim. Essa história está lá no livro Boa Nova, tá? No capítulo chamado Primeiras Pregações. É um livro muito bonito. Então, Jesus responde assim: "Passo por Jerusalém buscando a fundação do reino de Deus", exclamou o Cristo com modesta nobreza. "Reino de Deus?" tornou o sacerdote com acentuada ironia. "E que pensas tu venha a ser isso?" "Esse reino é a obra divina no coração dos homens", esclareceu Jesus com grande serenidade. "Obra divina em tuas mãos?" revidou Hanã com uma gargalhada de desprezo. E continuando as suas observações irônicas, perguntou: "Com que contas para levar avante essa difícil empresa? Quais são os teus seguidores e companheiros? Acaso terás conquistado o apoio de algum príncipe desconhecido e ilustre para auxiliar-te na execução de teus planos?" E Jesus respondeu assim: "Meus companheiros hão de chegar de todos os lugares", respondeu o mestre com grande humildade. "Sim, sim", observou Hanã, "os ignorantes e os tolos estão em toda parte na terra. Certamente que esse representará o material de tua edificação. Entretanto, propões-te realizar uma obra divina e já viste alguma estátua perfeita modelada em fragmentos de lama?" Jesus respondeu: "Sacerdote", replicou-lhe Jesus com energia serena, "nenhum mármore existe mais puro e mais formoso do que o do sentimento, e nenhum cinzel é superior ao da boa vontade sincera." Impressionado com a resposta firme e inteligente, o famoso juiz ainda interrogou: "Conheces Roma ou Atenas?" "Conheço o amor e a verdade", disse Jesus convictamente. "Tem ciências do código da corte provincial e das leis do templo?" inquiriu Hanã, inquieto. "Sei qual é a vontade do meu Pai ao meu respeito", respondeu Jesus brandamente. E a história continua. É um livro muito bonito, psicografado por Chico Xavier, editado pelo espírito Humberto de Campos. E Emmanuel tem uma mensagem muito bonita onde ele diz assim: "Orastes, pedistes, mas esvazia-te da tua vontade e se enche da vontade de Deus." Porque nós bem sabemos, tem horas que nós pedimos, e aquilo que a gente tanto deseja não acontece. Nesses momentos nós precisamos ter atenção. Silenciar o nosso pensamento. Esvaziar os nossos pensamentos ansiosos, porque com certeza é outro caminho que se apresenta.
talvez não tão feliz para o nosso entendimento, mas com certeza muito mais valoroso para o nosso crescimento espiritual. Tem um momento da vida de Jesus que nós encontramos lá no Evangelho de Mateus, que ele está no Jardim das Oliveiras um pouco antes de ser preso. Mais ou menos ali no Jardim das Oliveiras, não era bem por ali, mas ele estava naquele momento antes de ser preso. Ele olha para os seus colegas, companheiros de jornada que estão ali, Pedro, João e Tiago, que estão dormindo ali no chão, sai em silêncio e ora, profundamente conectado com Jesus, com Deus, e fala assim: Senhor, se for possível, afasta de mim este cálice, mas que acima da minha seja feita a tua vontade. E já no momento derradeiro da sua prisão, Jesus olha para aqueles que estão ali, inclusive aqueles que vêm o prender, e diz: essa é a vossa hora, a hora da treva. É magnífica essa fala de Jesus, porque quando ele fala que aquela é a vossa hora, a hora da treva, ele quer dizer que se aquela fosse a hora dele, nada daquilo estaria acontecendo. Mas a obediência de Jesus aos desígnios de Deus, à vontade de Deus, é algo que transcende o nosso conhecimento. Nem ele, o Espírito mais perfeito que já passou por esse orbe, podia mudar aquele momento. E ele tinha todas as condições para mudar aquele momento. Não. Ele seguiu os desígnios de Deus. Seguiu a vontade de Deus. Obediência essa que nós não temos. Estamos há quantos e quantos bilhões, talvez, de anos de evolução atrás do Cristo. E quando as coisas não acontecem como nós desejamos, o que a gente faz? Reclama. Senhor, você não está vendo o que está acontecendo comigo? Que injustiça que eu estou sofrendo. Você esqueceu de mim? E até para nós espíritas, que compreendemos, entendemos a lei da reencarnação, temos dificuldade de entender o tempo de Deus agindo na nossa vida, agindo em nós. Lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, versículo 34, tem uma fala de Jesus onde ele fala assim: não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta a cada dia o seu mal. Eu comecei o nosso bate-papo da noite falando que nós vivemos num mundo completamente ansioso, acelerado. A todo instante nós somos bombardeados por informações. E muitas dessas informações que nos desconectam da nossa essência, tiram a nossa capacidade de se concentrar no momento presente. E quando a gente fica muitas vezes com a cabeça mais no futuro ou mais no passado, nós nos desconectamos daquilo que nós precisamos nos concentrar. Sabe por quê? Porque a gente perde a fé. Um pensamento ansioso, um pensamento acelerado, que não consegue entender e nem aguardar esse tempo que tudo na nossa vida, ela precisa de um tempo para acontecer. Cada fase tem um tempo, um ciclo necessário que nós precisamos vivenciar para tirar todas as experiências daquela fase. Só que quando nós ficamos ansiosos, e esse traço de ansiedade não é algo de agora. Hoje, né, o nosso mundo moderno, esse mundo contemporâneo, a gente pode dizer que é algo muito mais exacerbado. Mas tanto é que é uma característica nossa, que Jesus já falou isso lá atrás. Calma, não vos inquieteis pelo dia de amanhã. Basta a cada dia o seu mal. Mas como a vida ela é feita de fases, nós vamos precisar vivenciar cada fase para tirar todas as experiências necessárias dali. Desenvolver as habilidades que aquela experiência me conduz para que eu desenvolva.
Às vezes essa fase difícil pela qual nós estamos passando, esse momento desafiador, ele veio para quê? Para desenvolver a paciência. Para desenvolver a resignação. O que é a resignação? Eu não posso mudar isso que aconteceu. Esse vaso caiu e quebrou, eu não posso mudar essa situação. Eu vou lidar com essa situação daqui em diante. Eu não posso voltar atrás e fazer um ente querido meu voltar à vida. Eu vou lidar com essa circunstância daqui em diante. Isso é ser resignado. É entender que tem situações que nós não vamos mudar. E com a resignação nós desenvolvemos a resiliência. Que é a virtude de pensar mais ou menos assim. Tá, eu não posso mudar essa situação, mas eu vou seguir em diante. Porque eu confio em Deus. Eu vou dar o passo e Ele vai dar o chão. É ser resiliente, é acreditar que as coisas vão dar certo. Ainda a resiliência a gente desenvolve a coragem. Uma virtude vai puxando a outra. Uma vai ajudando que a outra se desenvolva. Só que eu só vou conseguir desenvolver essa virtude se eu vivenciar essa fase. A senhora não se sente mais forte hoje, depois desses 8 meses de desafio? Toda essa fase que a senhora precisou passar e que estava nos conversando aqui conosco, lhe deixou mais forte. Olha só a riqueza das experiências da nossa vida. Ninguém aqui é vítima. Todos nós vivenciamos situações que são colheita de algo que nós plantamos lá atrás. Nessa vida, porque às vezes o retorno é rápido, ou encarnações passadas. E que são necessárias de ser vivenciadas para que nós possamos melhorar o nosso débito com a justiça divina e principalmente nos melhorarmos. Que é o objetivo de todos nós aqui. Ou alguém acorda aqui e fala, hoje eu vou incomodar. Eu vou chegar lá no meu trabalho, mas eu vou incomodar todo mundo. Ninguém faz isso. Nós buscamos ser pessoas melhores, contribuir para que o mundo fique mais harmônico. Pode ser que hoje a gente tenha dado uma deslizada no caminho, mas a gente sabe para onde voltar. Caiu, levantou, a vida é assim, está tudo bem. Cada um no seu passo, cada um da forma como consegue. Tem uma mensagem lá no Evangelho de João, onde o evangelista nos conta assim. Há um momento em que Jesus recebe uma mensagem das irmãs de Lázaro, Marta e Maria. Lázaro, Marta e Maria eram contemporâneos de Jesus. Eles eram todos amigos, eram da intimidade de Jesus. Só que Jesus estava afastado de onde Lázaro morava com as irmãs. E ele recebe a notícia de Marta e Maria de que Lázaro estava doente. E elas solicitavam a ida de Jesus até a casa para que ele pudesse curar o irmão. Só que do dia que Jesus recebe o chamado das irmãs até o dia que ele chega efetivamente na casa de Lázaro, se passam 4 dias. Quando ele chega lá, a irmã de Lázaro, Marta, olha para Jesus de uma forma muito carinhosa e fala, mestre, agora não adianta mais. Agora meu irmão está morto. Se você tivesse vindo no dia que nós tivéssemos chamado, Lázaro estaria vivo. Claro que ela não falou assim, né? Eu interpretando a história de Marta. Mas ela estava falando com Jesus. O espírito mais evoluído que já passou por esse orbe e que entendia o tempo de Deus. Jesus sabia que se ele tivesse respondido de forma imediata às súplicas de Marta e Maria, ele teria curado Lázaro, porque Lázaro estava doente. Só que quando ele chegou 4 dias depois, ele ressuscitou Lázaro, porque Lázaro estava aparentemente morto, num processo chamado de catalepsia, que na época eles não tinham essa capacidade de verificar de uma forma efetiva, como é feita hoje, se a pessoa estava morta ou não. Ou seja, o que Jesus fez foi algo muito maior. Não que curar Lázaro não fosse algo grandioso, só que ele passava, às vezes, dias e noites curando
filas e filas de pessoas que estavam doentes. Era por conta da lepra, né? A hanseníase, que na época era chamada de lepra. Pessoas que estavam machucadas, feridas do coração, da nossa alma. E talvez o fato de ele fazer isso não fosse reverberar tanto quanto ressuscitar Lázaro. Aí, passado um tempo, ali perto da época da Páscoa, Jesus se desloca para Jerusalém para passar as festividades por lá. Só que há uma trama do Sinédrio para prenderem Jesus. O Sinédrio tramou para que quando Jesus adentrasse Jerusalém, ele passasse despercebido pela multidão, e aí eles conseguiriam prendê-lo, porque Jesus estava sempre rodeado de pessoas e era difícil aproximar dele. Mas o que acontece é inversamente contrário. Quando Jesus chega em Jerusalém, há uma multidão de pessoas aguardando o mestre com os ramos de oliveira na mão. Vocês já viram, né, que geralmente nesse período chega um ramo de oliveira? É daí que nasceu essa tradição. E sabe quem é que adentrou os portões de Jerusalém com Jesus? Lázaro. Aquele homem que era para ter sido enterrado há dias atrás. Ou seja, a notícia da ressurreição de Lázaro percorreu toda a região. Porque Jesus soube esperar. Ele soube esperar o tempo de Deus. Se ele tivesse atendido de forma imediata as súplicas de Marta e Maria, talvez a notícia não tivesse ganho tanta visibilidade como ganhou. Gente, na época não existia nada, não tinha energia elétrica, não tinha celular, não tinha WhatsApp. E cada comunidade, podemos chamar assim, cada tribo, era afastada uma da outra. Às vezes, para sair de Betsaida, para chegar na Galileia, ou então, pode ser, daria, era 2 dias caminhando, no meio do mato. Essa lição deixada por Jesus no Evangelho de João, ela pode nos trazer diversas interpretações. Mas uma das mais ricas nós precisamos buscar compreender esse tempo no nosso coração. Se eu estou passando por essa fase, eu tenho lições para tirar dela. Eu não estou sofrendo porque eu sou vítima. Eu não estou sofrendo porque Deus quer que eu sofra. Ou algum pai ou alguma mãe aqui quer que seu filho sofra. Não. Isso seria contra a natureza paterna e materna. E por que Deus, em sua infinita bondade e sabedoria, ia querer que o filho sofresse? Não. Nós estamos vivendo uma colheita do que nós plantamos. E Deus age na nossa vida conforme as nossas necessidades e não conforme a nossa vontade. E tem muitas situações, tenho certeza que todo mundo tem alguma história para contar aqui. Que às vezes a gente deseja muito uma coisa, deseja. E quando ela acontece, às vezes 3, 2, 5, 10 anos depois, a gente compreende que se aquilo tivesse acontecido na época que a gente queria, nós não teríamos a maturidade necessária para lidar com aquela situação. Às vezes demora um tempo para acontecer. E vem na hora certa. No momento que nós estamos preparados para receber. Só que nós temos uma visão muito circunscrita do agora. Nós conseguimos ver só agora, é uma visão muito limitada. Mas Deus tem uma visão do antes, do agora e do depois. E Ele sabe sobre o nosso futuro. Ele sabe que se isso que eu tanto quero vai me destruir, no bom sentido, vai me desviar do caminho, isso vai ser vetado. Agora, se eu entrar num movimento de insistência, nós temos o nosso livre-arbítrio. E nós vamos colher as consequências dessa insistência. Por isso que Ele nos pede, calma. Tudo tem o seu tempo.
É nós que vamos precisar compreender que não existe atraso para Deus. Se eu não estou vivenciando aquilo que eu desejo ainda, ou se eu estou numa fase desafiadora da minha vida, ou alguém que eu amo muito está passando por um momento difícil, qual é a lição que eu posso tirar dessa fase? E aqui a gente pode lembrar daquela bem-aventurança. Bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados. É de uma riqueza tão grande uma dessas bem-aventuranças, porque quando Jesus fala bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados, o verbo ser aqui está no futuro. Serão consolados depois que passar a tormenta. E quando Jesus fala bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados, ele não está dizendo que é para a gente ser feliz no momento da dor. Não, quem sente dor, chora. Quem está passando por um momento difícil, fica triste. E não é para fazer o contrário. Isso seria uma subversão das nossas sensações. Não é essa a proposta. A proposta é que nós possamos vivenciar essas fases difíceis sendo íntegros, corajosos, tendo fé de que nós não estamos desamparados e que vai dar certo. Essa fase difícil vai passar. Porque Deus sabe do nosso futuro. Sabe aquele tal de 1% todo dia? Pensa, se todo dia eu for 1% melhor, se todo dia eu tiver 1% um pouquinho mais de fé. Ele não falou que se a nossa fé fosse do tamanho de um grão de mostarda, nós moveríamos montanhas? 1% de fé todo dia. De que vai dar certo. De que eu posso confiar. De que eu posso dar o passo que vai ter no chão. É no final do ano 365% a mais. Qual outro investimento maior do que esse? Eu não conheço. 1% ele nos pede. E é Jesus que está coordenando tudo isso. É o nosso governador espiritual. Quando o planeta Terra estava no início da sua formação, através de Jesus e seus arquitetos, né, espirituais, Jesus já tinha aproximadamente mais, de 4 bilhões de anos de evolução. Bilhões! Como assim nós não vamos confiar nele? Ele tem experiência, vocês concordam? Ou vocês acham que é a primeira transição planetária que Jesus coordena? Nós precisamos confiar. Talvez seja uma das maiores necessidades dos nossos tempos. Quando a gente é bombardeado por notícias, se a gente for ligar agora, as maiores manchetes do país, nós vamos ficar com o coração quentinho e feliz com o que a gente está lendo? É destruição na família, é invasão de droga nas nossas casas, é um monte de guerra pelo mundo, é desarmonia entre os casais. Nós vivenciamos no ano passado um dos maiores índices de divórcio de todos os tempos no Brasil. É ruim se divorciar? Claro que não. Estamos falando sobre essas informações que bombardeiam as nossas famílias e que afrouxam os laços. O divórcio, como é muito diferente do que muitas pessoas falam, só está confirmando algo que perante Deus já se desfez. Mas nunca antes nós tivemos tanto ataque às famílias. Que é a base da sociedade. Aí, se os nossos núcleos familiares estão em ataque, e a família é a base da sociedade, a sociedade é reflexo da família. Quando a gente vai ver as manchetes, só tragédia, onde que nós devemos olhar e cuidar? Se a sociedade é reflexo da família? Para as nossas casas. Está faltando mais evangelho no lar. Mais diálogo e menos WhatsApp. Mais pipoca e filme todo mundo no sofá, num domingo à noite, ao invés de estar cada um no seu canto,
Está faltando todo mundo se reunir, às vezes, num sábado à noite, fazer aquele única latinha de leite condensado com o restinho de Nescau que tem e ficar ali. Cada um pegando, não é quem pode pegar mais brigadeiro na colher. Quente ainda, ninguém espera esfriar. Está faltando a simplicidade. Ou Jesus, ele fazia grandes espetáculos para espalhar a sua mensagem? Não. Ele se reunia num café na casa de Pedro. Era um almoço na casa de Levi. Era comer, às vezes, uma fruta embaixo de uma sombra de uma árvore, às margens do rio Tiberíades. O que ele quis nos dizer com isso? Simplicidade. Calma. Um dia de cada vez. Eu estou aqui. Eu vim aqui deixar a mensagem, mas eu não estou voltando, mas eu não estou deixando vocês. Eu que estou no leme. Se eu estou falando que o barquinho de vocês vai chegar até a outra margem, vai chegar. Mas eu preciso que você confie. Que você confie no tempo que Deus programou para você. Por que Deus leva 100 anos para fazer um carvalho e 3 meses para fazer uma abóbora? Porque o carvalho é uma árvore frondosa, robusta, grande. E ele precisou de todos esses 100 anos para chegar naquela potência. E é isso que Deus quer para a gente. Ele quer que nós atinjamos a nossa potência máxima. Só que para isso nós precisamos de tempo. Tempo para florescer em cada fase. Aproveitar cada momento da nossa vida, por mais desafiador que ele seja. Só que muitas das vezes o nosso pensamento, o nosso ego, ele quer coisas que aconteçam agora. Muitas das vezes pautado em escolhas materialistas. Só que o que a nossa alma precisa é eterno. É a conquista dessas virtudes que eu preciso, por exemplo, conquistar em uma fase difícil que eu estou passando. Como a gente falou, a paciência, a coragem, a resignação, a resiliência, a paz, a mansuetude. Para encerrar, que eu já passei 1 minutinho aqui. Tem uma passagem lá no Evangelho de Marcos, onde Jesus, ele usa a analogia do ciclo das plantas. Ali, como que a plantinha se desenvolve, comparando com a nossa vida. Ele fala assim: primeiro a semente lançada à terra, depois a flor na ramaria, em seguida a formação da espiga e logo após o grão surgindo na espiga, assegurando a colheita. Ele usa o ciclo das plantas como analogia para a nossa vida, para dizer assim: calma, paciência, vai dar tudo certo. Mas não é aquele esperar inerte, sem fazer nada. É que seguir caminhando, trabalhando e confiando todo santo dia. Porque ele não vai desaparar. Agora, nesse momento da sua vida, se a sua fé fosse do tamanho de um grão de mostarda, qual é a mudança arrebatadora que isso traria para a sua caminhada? Nós precisamos acordar para essa realidade. E não reclamar quando as coisas não acontecem como nós gostaríamos. Em vez de reclamar, agradecer. Agradecer pela vitória que se anuncia. Porque se não deu certo, é porque ainda não era para ser. Vai dar certo. Agradecer. Pelo que nós temos. E pelas oportunidades diárias que nos são dadas de sermos pessoas melhores. Através dos momentos desafiadores, das fases que nós precisamos passar. Porque a nossa vida é feita de ciclos. Então, meus amigos e minhas amigas, que o tempo de Deus possa ressoar no nosso coração,
para que a gente tenha mais paciência e muito mais fé na nossa caminhada. Que o amor de Jesus esteja na casa de cada um de vocês essa noite, hoje e sempre. Que assim seja.